Vamos começar a fazer uma apresentação rápida aqui, né? Sou Adalberto Monteiro, da Infected Brewing, um dos sócios aqui, meu outro sócio é o JP, que fez umas lives também, falando um pouquinho mais aí sobre receita e os perfis das cervejas, né? Eu sou focado em vendas, trade marketing, logística também, que é uma parte bem chata do processo. Tenho também aqui em Santos, né, uma distribuidora que se chama Bfoods, né? A gente trabalha com o grupo CBCA também. E um bar, né? Aqui na distribuidora a gente fez um bar também que se chama Beer Somos. A gente inaugurou exatamente no dia 31/1, né, o bar. Praticamente ficamos só um mês e meio aberto, né, e veio tudo isso, mas torcemos também, estamos otimistas e lutando dia a dia, né, para a gente passar por isso aí sem muitas sequelas, embora tá bem complicado, né? A falta de projeção de uma data concreta que realmente deixa a gente um pouco aflito. Fala um pouquinho aí, Érica, da sua trajetória, um pouquinho do teu currículo cervejeiro, que é bem extenso. Acho que até o final da live tu acaba. Para resumir. Bom, eu sou formada em marketing, né, bacharel em marketing, e em 2014 eu decidi trabalhar com cervejas artesanais. Antes eu era do ramo automotivo, porque eu sou técnica automobilística também. Ah, legal. Bem bacana. Sendo que nessa época eu gostava muito da minha profissão, né, marketing, só que eu queria trabalhar com um produto que eu tivesse mais paixão. E eu comecei a fazer um freelance em bar, num pub, como atendente, né, era garçonete, para ajudar a pagar minha pós-graduação que eu fazia em marketing digital. E eu curti tanto esse universo que lá eu vendia cervejas artesanais, coquetéis, tinha rock, enfim. Eu me senti tão à vontade lá que eu queria trabalhar nesse universo, só que aproveitando a minha formação em marketing. Então, na época, eu procurei um curso que fosse de marketing de cerveja, não existia um Pode crer. atalho. Eu não tinha um atalho Verdade, para trabalhar com isso, né? Então, eu decidi fazer primeiro o curso de sommelier. Aí, eu fui para Blumenau, fiz o curso da Escola Superior de Cerveja de Malte. Lá mesmo, eu conheci um carioca que estava a fim de iniciar um e-commerce de cerveja. Então, eu já voltei para o Rio de Janeiro pedindo demissão do emprego. E legal. Então, desde janeiro de 2015 que eu trabalho exclusivamente com marketing para negócios cervejeiros. De lá para cá, eu passei por vários projetos de consultoria para vários negócios, fiz muito freela também, em eventos, em bares. Trabalhei numa grande distribuidora de cervejas artesanais, que é a maior daqui do Rio de Janeiro. Lá, para mim, foi uma mega escola, porque eu aprendi essa parte de vendas, de logística, as dificuldades das cervejarias que a gente vendia, dos bares que a gente atendia. Exatamente. Também trabalhei no The Beer Planet, que é um grande e-commerce de cerveja e clube de assinatura, onde aprendi mais sobre a venda online de cerveja. Legal, legal. Não sabia que tinha trabalhado lá. Hoje está o Richelli lá, gente boníssima, amigo nosso. Eu trabalhei lá com embalde marketing, produção de conteúdo. Fiz vários outros cursos, né? Tanto no ramo de marketing quanto de cerveja. Fiz mestre em estilos, tecnologia cervejeira, avaliação sensorial, harmonização, produção caseira, enfim, vou ficar citando aqui. Legal. Mas a questão é que eu busquei entender bastante, tanto do líquido em si, quanto do mercado cervejeiro, antes de me propor a dar aula sobre cerveja, né? Hoje eu atuo como professora e palestrante. Tem o Marketing Cervejeiro, que é o primeiro instituto do Brasil especializado em comunicação e estratégia para negócios cervejeiros. Legal. E venho tentando apoiar aí os negócios cervejeiros, independente do modelo de negócio, né? Não só cervejarias, mas também bares, pubs, brewshops, vendedores, sommeliers de cerveja. Então, o objetivo hoje é falar um pouco sobre a cadeia inteira. Quando eu ingressei, eu também venho do ramo logístico, né? Comércio exterior e logística. Também atuei alguns anos como vendedor, inside sales, tenho uma trajetória aí nesse campo de vendas já. Estudei já muitas coisas, fui em muitas palestras, treinamentos de venda, bem legal. Então, para mim era, entre aspas, fácil vender um produto como uma cerveja, porque era maravilhoso. Você falava com aquilo com brilho no olho, eu falo com o brilho no olho, né, cara? Então, eu me sentia muito confortável em vender. É claro que é um mercado de nicho extremamente específico, que tem várias situações pontuais aí que a gente se depara ao longo do dia, que a gente vai comentar ao longo da live. Né? Então, eu me deparei também, aí eu falei, cara, eu vou estudar sobre vendas, vou estudar sobre
Isso também foi em 2016, 2015 para 2016. Falei, eu vou estudar sobre cerveja, mas nessa parte mesmo de marketing e estratégia. Pouquíssima literatura sobre, né, como tu mesmo disse. Eu falei, pô, por que será que o pessoal não fala sobre... Claro, você tinha curso de sommelier, produção de cerveja, parte de serviço em si, o sommelier atende bem, o curso de sommelier mestre em estilos também fala muito de serviço, né, acaba englobando a parte logística, a parte de vendas, tudo, mas não é nada específico como a gente tem em outras áreas. Pô, tu tá tomando uma, eu fiquei com inveja, eu vou abrir uma aqui também. O que tu tá tomando aí? Tô tomando uma collab de vocês com a Trilha, que é a Ananá. Pô, tirado, show de bola. Adorei esse rótulo, cara. Não vou nem ter coragem de Sensacional. essa fora. Puta, é um dos meus rótulos preferidos também, a cerveja tá incrível. Eu vou tomar uma collab também com a Three Monkeys, que a gente fez em 2018 para o primeiro evento deles, né? Foi uma cerveja, uma lager que a gente colocou rosquinha de milho, né? Fizemos uma loucura aí, deu muito certo, foi bem legal. E ela tem no meu estoque porque eu peguei umas caixas para mim, que eu adoro ela, é uma lager bem com perfil herbal, um cítrico bem de leve, tá um pouquinho acidificada também com o tempo, já é uma cerveja de mais de um ano. E eu adoro ela, então eu guardei na minha reserva pessoal aqui, eu vou tomar uma aqui em homenagem ao pessoal aí também do Rio. Ah, boa. E Érica, já para a gente avançar no assunto, né, até com as pautas que a gente colocou, eu muitas vezes, em muitas conversas com outras cervejarias, nós mesmos aqui da Infected, né, a gente é muitos altos e baixos, né, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes em uma coisa básica, que é colocar meta de venda, né? Às vezes, é claro, a meta de venda tem que ser sempre acima do seu custo, né, operacional, mas não é simples assim. A gente tem muitos outros parâmetros que a gente tem que organizar. E dependendo muito, por exemplo, da receita, do volume que a gente está produzindo, a minha meta é extremamente oscilante e eu ainda não consegui, como cervejaria, definir uma meta linear, por exemplo, para eu perseguir, né, ao longo das semanas aí, e não só naquela correria de final de mês bater meta, né? A gente fazer uma coisa mais gradativa. Como você vê esse mundo, esse universo aí, na organização das metas da cervejaria, o que levar em consideração para definir uma meta saudável para o negócio? Tá. Quando a gente fala de meta, a gente também está falando de precificação, né? Que é um dos P's que o marketing trabalha. Aliás, até é bom explicar isso. O marketing não é comunicação, não é publicidade. Publicidade é só uma ferramenta do marketing. O marketing, se a gente for traduzir, seria mercadologia, né? Que é ciência que estuda o mercado, saúde. Então, a gente vai pensar em mercado consumidor, qual é o comportamento do consumidor. A gente vai estudar concorrência, a gente vai fazer a análise de preço, vai definir a precificação, qual vai ser a abrangência da nossa distribuição, quais são os canais de venda, o nosso posicionamento, o nosso brand. Exatamente. Então, quando a gente fala de meta, a gente primeiro tem que fazer uma análise, tá? Como que o mercado está se comportando agora? Né? Quais são os preços que estão sendo praticados? A maioria das cervejarias e bares nesse momento estão praticando margens menores, né? Para tentar vender mais. Por quê? Por um lado, eu acredito muito que o consumidor ele não vai deixar de consumir cerveja artesanal porque o paladar não retrocede. Concordo plenamente. Quando você experimenta cerveja artesanal e gosta, você vai querer explorar outros estilos de outras cervejarias, vai aprofundar seu conhecimento. Dificilmente você vai voltar a beber cerveja mainstream. Ou então, se consumir ainda cerveja mainstream, como muita gente ainda consome, vai ter ocasiões para cada situação, mas ainda vai querer ter a experiência de beber cerveja artesanal. Então, quando a gente fala que sabe que esse consumidor vai continuar consumindo, a gente tem que pensar, tá, apesar dele estar consumindo ainda, está tendo uma concorrência ainda maior agora por preço, uma disputa maior por preço. Então, a gente precisa entender, né, a concorrência, entender o valor do nosso produto também, ver a margem que a gente vai conseguir trabalhar em cima disso, entender os custos operacionais. E aí a gente olha para toda a nossa cadeia e tenta minimizar o máximo possível nossos custos operacionais, que são os que mais impactam no custo de uma cerveja. Tem muita gente que fala dos insumos,
os insumos custam sim, só que às Claro. vezes, no total, dá uma diferença de centavos na cerveja. Né? Quando a gente coloca aí salário dos funcionários, a estrutura física de uma fábrica, ou no caso de uma cigana que paga pela produção, né? Tudo isso acaba impactando mais. E aí, claro que a gente tem outras questões aí, como impostos, os custos logísticos também. Né? Então, quanto mais a gente conseguir enxugar, mais a gente vai ter uma meta saudável, uma margem saudável. Então, para isso, eu acho legal primeiro a gente pensar em revisar os chamados 5 P's de marketing. Né? Revisar o nosso produto, revisar a precificação, o P de promoção, que é como você vai se divulgar, tentar divulgar o máximo possível, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final. Com certeza. Olhar o P de praça, que é a distribuição, ou seja, aumentar os canais de venda para a gente aumentar o nosso leque de opções de distribuição. E o P de pessoas, que são os colaboradores da nossa empresa, né? Quem que vai estar com a gente nesse momento, e os nossos parceiros e o nosso público, a quem que a gente pode oferecer a nossa cerveja. Então, acho que agora, mais do que nunca, é super importante a gente pensar em abertura de mercado, a gente trazer novos consumidores para o mercado, que eu também já vou falar um pouco sobre isso. Então, assim, pensar, para não sair muito dessa pergunta, né, das metas, acho que tendo isso em vista, a gente pode fazer primeiro esforços, eu acho, para tentar melhorar tudo isso, fazer um esforço para minimizar custos, para vender mais, para divulgar mais. E a partir do momento que tiver uma nova realidade, porque hoje a gente está vivendo um momento completamente atípico, né? Sem dúvida. Precisa criar um novo normal primeiro para depois falar de metas. Então, depois de um tempinho, umas 2 semanas, um mês, vendendo, tá, com todos esses esforços, a gente já tem como saber qual é o máximo que a gente consegue atingir e se dá para produzir nova cerveja, você vai ter que escoar ainda o estoque já existente. A partir disso, a gente define uma meta mensal, um objetivo mensal, e essa meta ela precisa ser desmembrada por períodos para a gente fazer o acompanhamento. Né? Então, quando eu trabalhei na distribuidora, a gente fazia assim, tinha a nossa meta mensal e a gente dividia essa meta em 4, que era a meta da semana. Aí, na primeira semana, a gente já disparava e-mail de promoção, lançamentos e tal, para ajudar os vendedores. Legal. Só que muitos vendedores ficavam fazendo um certo corpo mole, porque sabia que tinha um mês todo pela frente. E aí chegava na segunda semana, às vezes também não atingia a meta da semana. Quando chegava na última semana, a meta já tinha aumentado 40%, 50%. Entendi. Porque não tinha conseguido alcançar lá atrás. E aí a abordagem deles era assim: fulano, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso bater a meta. É que eu comentei, aquele desespero da última semana, E nessa linha também, né, Érica, não explorando, como a gente conversou, não quero bater muito nessa tecla da nossa situação atual, mas cabe o assunto. Eu como vendas, né, às vezes eu visitava os mesmos clientes, o cara falou, cara, só vou comprar de ti daqui a 3 meses, né? Eu tinha minha meta de visita, um monte de coisa que eu tinha que bater direto, né? Eu compilava tudo, eu tinha um CRM por trás, né? Que eu explorava muito uma lista de clientes perdidos, vamos dizer assim. E muitas vezes eu visitava esse cara e diversas vezes eu conseguia converter, né, essa lista de clientes perdidos em novamente cliente da casa. E hoje na cerveja não é muito diferente, né? No dia a dia você acaba perdendo gôndola ou posição no TAP. A gente tem diversas cervejarias diversos bares que são parceiros nossos, que sempre compram produtos nossos, né? Porém, a concorrência, a oferta hoje está completamente diferente e acaba tendo alguma cervejaria local ali, cara, meu irmão, eu vou te dar o preço X para você colocar minha cerveja no TAP, esse TAP é meu, e o cara, às vezes, que era o TAP que a gente colocava a nossa cerveja, que é mais extrema, a gente perdeu isso, às vezes, por uma oferta de uma cervejaria local, e o mercado está muito assim, né, hoje. Mas a gente tem que olhar a oportunidade, não tem jeito. Já andando um pouquinho para frente, os canais, né, Érica? Que a gente, os bares, que hoje é importantíssimo, hoje a venda B2C está crescendo, né? Está sendo um foco regional.
hoje, principalmente os bares e restaurantes que estão operando, né, com delivery, que eles não tinham, por exemplo, uma operação de cerveja artesanal, muitos deles podem estar abertos também a uma introdução de um produto, porque é compartilhamento de risco. Cara, põe meu produto aí no teu delivery, eu conseguindo, enfim, cada um gerencia a melhor forma de trabalhar os canais, né? E diminuir esse risco do bar ou do restaurante que está fazendo o delivery, e talvez ele arrisque colocar uma cerveja artesanal que, num outro momento, ele estava numa zona de conforto, não colocaria, né? Como é que você vê essa mudança de comportamento aí do mercado atual, tanto do consumidor, que acredito que growler, por exemplo, aqui em Santos, a galera mal falava em growler, mal saía, dificilmente vendia. Agora tá bombando o growler, né? Todo mundo já entendeu como funciona isso. Quem já consumia artesanal nos bares está consumindo no growler, e eu acredito fielmente que essa embalagem vá crescer só daqui para frente, né, independente da pandemia. O que você acha aí um pouquinho dos novos canais que a gente pode explorar e também o comportamento do consumidor daqui para frente? O que nós, como cervejaria, conseguimos explorar na tua visão aí de marketing? Aí depois te avança a falar um pouquinho de posicionamento de marca e trade marketing. Tá, uma coisa de cada vez. Então, eu acho que muita gente acaba falando assim, quando tudo isso passar, quando tudo voltar ao normal. Eu acredito muito que não vai voltar ao normal, a gente vai ter uma nova realidade, um novo comportamento. Concordo. A gente está tendo um comportamento agora, e quando a gente tiver uma melhora em toda a questão da gestão aí da Covid, a gente vai ter uma retomada, mas mesmo nessa retomada a gente vai ter ainda um certo cuidado, né, com a saída, com a aglomeração. Então eu acredito muito que o consumo em casa veio para ficar, como já vinha acontecendo, só que mais por outros canais. Eu via muito assim, consumidor de cerveja artesanal comprando o growler no próprio bar e levando para casa, né, o takeaway, ou comprando lata e garrafa em lojas especializadas, em supermercado, muitas vezes por questão de preço também, né, supermercado mais barato. Ou às vezes por uma compra, às vezes por compra por impulso também. Às vezes a pessoa ia no supermercado para comprar uma carne, um arroz, e acabava passando pelo corredor da cerveja, levava uma cervejinha. A compra online também já acontecia bastante, né? Tanto que desde a época que eu trabalhava no The Beer Planet tinha uma demanda bacana. Só que o delivery em si é algo que a gente não era habitual para o brasileiro, se tratando de cerveja artesanal. A gente já tinha um hábito de comprar comida por delivery, principalmente pelos aplicativos, né? O iFood vem fazendo muita propaganda em vários canais, né? Na internet, na televisão, em rádio. Então, acabou ficando muito conhecido o iFood, o Uber Eats, o Rappi. Então, as pessoas já tinham o hábito de pedir a comida, mas muitas vezes não pedia a bebida. Então, acho que a pandemia trouxe essa mudança no comportamento de consumo, da gente passar a pedir o delivery da cerveja, tanto direto para as cervejarias, num volume um pouco maior, quanto nos bares também, no volume menor, às vezes harmonizando com uma comida. Eu acredito que isso vai continuar. Uma coisa que eu já vi acontecendo é a logística reversa de growler, para não ficar gastando tanto growler de PET, né? Então, muita gente entrega o growler de PET, que é esse daqui, né? Descartável. Sim. Mas eu estava até conversando esses dias com a Daiane Cola, tá nos assistindo aí, que lá em Floripa tem bar que já tá fazendo logística reversa. Você entrega o seu growler, né? E eles devolvem o growler cheio. E hoje mesmo eu recebi um e-mail marketing da My Growler falando sobre essa possibilidade que está aumentando, né? Para você não ter tanta geração de lixo nesse momento. Exatamente. Tem que se preocupar com isso. É uma preocupação de resíduos, né, meu? A gente está num momento que a gente tem que pensar em tudo. Pô, mas legal essa logística reversa de growler, hein? Eu vou até cogitar aqui algumas coisas. Eu vou tentar fazer um pequenininho com os amigos, testar o modelo, né? Com o próprio PET que a gente tem aqui, que é o descartável mesmo, né? Ou o retornável que seja, pode utilizar ele novamente. Mas uma excelente ideia, eu vou fazer isso. E até pegando um gancho também, assim, do próprio grower, cara,
muita gente nem sabia que existia, né, cara, esse tipo de embalagem, né? Hum. E também Até do donos de iFood. bares. Exato, né? Eu E entendedores de mercado cervejeiro que não conheciam o Growler, não sabiam das possibilidades, né, de entrega de chopp, estão conhecendo agora. É uma baita oportunidade também, né, para sim. mesmo voltar a ter a venda física, o consumo no local, continuar vendendo, atendendo em casa também. E aí, falando dos canais de venda, né, que a gente tinha abordado, eu acho super importante manter a relação entre cervejaria e os pontos de venda já existentes, né, os bares que já vendiam a cervejaria, não atropelar esse canal, não vender pelo mesmo preço direto para o consumidor final, a não ser que seja uma estratégia de upselling. O que é isso? Existem dois Uhum, tipos de promoção que eu recomendo bastante: cross-selling e upselling, que as redes de fast food praticam bastante. O que é isso? Cross-selling é a venda casada. Você uhum, vende um combo, né? A pessoa paga mais barato porque está levando um combo. Então, assim, ao invés de levar só uma New England, leva a New England mais uma Red Ale. Ou então, ao invés de levar só a cerveja, leva a cerveja mais o hambúrguer. E aí a pessoa está sim. pagando mais barato porque está levando um produto associado ao outro. E o upselling é você vender mais do mesmo produto. Ou seja, se você levar 3 latas, você tem um desconto. Se levar um pack de 12, você tem um desconto ainda maior. Né? Sim, Então, isso é mais interessante do que você baixar o preço de uma unidade só da cerveja, porque você está estimulando a venda em quantidade e funciona super bem. exatamente. Eu tenho Eu visto fico mal feliz. Eu fico mal feliz quando eu encho um growler, é 1 litro, cara. Pô, 1 litro saindo, é diferente de um copo. Claro, é importante quanto, mas pô, 1 litro ali é significativo se você pensar no volume, né? Se você, numa operação de um bar, vai sair numa noite um número redondo, 100 copos, né? Se você vender, por exemplo, 50 growlers, né? Talvez a quantidade em litros seja muito maior e você tenha metade do trabalho, vamos dizer assim, né? Com certeza é uma realidade que veio para ficar. A Luana até comentou, né, que o termo growler é distante do grande público, concordo em gênero, número e grau, né? Mas, Luana, você tem alguma sugestão ou como a gente pode chamar, de repente, essa embalagem? Pet de cerveja, não sei, enfim, dá uma luz aí pra cerveja, gente, não é? Um abraço pro Renatão também McDonald's, que tá grande, online. né? Vamos pensar num nome aí para aproximar o público. É. Hum. Então, E, por exemplo, aqui, só um parênteses rapidinho, eu coloquei iFood aqui, né, no meu bar. Nossa, tô com 2 semanas no iFood. Eu ainda, como o iFood tem, eu não entendi bem a lógica deles, já tá bonitinha a minha loja, mas a gente teve pouquíssimos acessos e vendas ainda. Eu vou tentar de alguma forma promover mais, né? Mas acredito que eu não saia do iFood mais, né? Por mais que tenha ali as suas taxas maiores, enfim, eu acredito que sim, uma baita vitrine para o consumidor, né, que não está habituado a consumir cerveja artesanal, de repente ele tem acesso, pô, que legal, vou pedir uma cerveja aqui diferente, uhum, né? Quem sabe isso passe a acontecer. uhum. Ó, tem um comentário aí do Wilson falando que foi na cervejaria Minha Culpa e venderam o Crowler ao invés do Growler. Tem um bar Crawler, que tem a a lata. possibilidade do Crowler também, que é uma lata, você serve o chopp e invasa na hora. Então tem várias formas de entregar esse chopp, né? A Luana falou, vamos pensar juntos, acho que vai ajudar a nossa comunicação. Também acho que se o mercado passar a adotar um nome em português, né, eu acho que fica mais próximo do público. Poderia haver essa movimentação. E a Daiane Cola Eu falou que vou jogar precisamos de um termo em português, concorda? Garrafão, litrão. Litrão também não, litrão vai aparecer litrão litrão artesanal. lá. Eu vou jogar esse Tem tema no grupo da. Eu vou jogar esse tema no grupo da Abracerva. Vou ver se o pessoal faz um brainstorm ali. Se a Abracerva, né, o pessoal abraçar, talvez a gente consiga divulgar e pensar em conjunto com as cervejarias o nome em português. E aí a gente faz uma campanha, né, para esse nome colar, né? Mas o litrão Quem tiver com artesanal aí. lata, beba local, beba menos, beba melhor, né? Eu acho que dá para aderir, sim. Tem a May tá comentando que aqui no Rio, a Grau chegou e já começou fazendo esse para 2017.
com Growler Sim, também. sim, conheço. Bom, então falando Legal pra caramba. dos canais de venda, né? Além de estreitar o relacionamento com os canais já existentes, eu acho que agora a gente precisa muito fazer a primeira etapa de uma venda, que é a prospecção. Que é Legal. isso, você prospectar novos clientes. Né? Então, tem gente que acha que é maluquice, que ninguém vai querer comprar. Eu acho que tudo depende do benefício que você oferece. A venda não é para beneficiar só você que quer ganhar dinheiro com isso. Você está oferecendo um valor também para o seu cliente, seja esse cliente pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quando você pensa em canais que às vezes não estão vendendo ainda cerveja artesanal, ou já vendem artesanal, mas ainda não vendem a sua cerveja, quanto mais a gente prospectar, mais a gente consegue fechar novas parcerias. Tem gente que fica com medo de levar um não. Mas, cara, se você prospectar 100 novos pontos de venda, desses 100, 20 toparem vender a tua cerveja, você já tem mais 20 canais para escoar. Perfeito. Né? E aí você pode pensar em hamburguerias, pizzarias, né? Tem vários negócios aí gastronômicos que já vendiam com delivery muito bem antes dessa crise, estão vendendo bem agora porque já são conhecidos, já tinham uma operação de delivery funcionando bem, e que às vezes não tem uma cerveja para oferecer junto, harmonizando, ou tem outras marcas e aí não tem a sua. Né? Então, acho que... Pode falar. Eu vou até, o Marco até comentou aqui, como prospectar nesse momento de confinamento. Você tem que olhar, né, para dentro da sua empresa aqui. Hoje a Infected, a gente bateu ao longo, a gente vai fazer 3 anos agora, em agosto, né? A gente já bateu nos números absolutos, né? A gente já bateu 21 estados, que a gente já chegou com a Infected. Já chegamos a mais de 280 PDVs, né? Ao longo que eu já vendi, pelo menos uma vez, né? Então, eu tenho uma base, né, de clientes muito interessante já, cadastrado, coisa que já tenho relacionamento, né? Muitos deles, por exemplo, cara, eu não faço venda já há 1 ano. Esse cara, né, entra, que eu comentei lá atrás, numa lista de clientes perdidos ou qualquer outra terminologia que possa ser utilizada. Eu já tenho que olhar para essa minha base interna, né? Eu já posso retomar o contato com esses PDVs, que em algum momento já teve contato comigo, né? Então a gente consegue retomar, já tem um histórico, já é muito mais fácil você retomar. E sobre os novos pontos de venda, né? Por exemplo, eu acabei desenvolvendo um distribuidor novo lá em Rondônia, com o Diogo, lá da Tulipa, no meio da pandemia, né? A gente já estava conversando antes, e ele falou, cara, vou trabalhar com as cervejas Barrel Eights, que eu tenho um público aqui, me manda tal, um volume X aqui, que eu já vou introduzir a cerveja cirurgicamente com as pessoas que eu sei que consomem aqui, que ele já tem um público ali dele, e ele já fez uma pré-venda dos produtos, e no meio dessa pandemia eu consegui fazer um novo fornecedor e mandar a cerveja para ele, e chegar no mercado, por exemplo, que eu nunca tinha chego. Né? Olhar primeiro para dentro da empresa, depois é o que você falou, desenvolver parceiros locais que estão fazendo delivery, pizzarias, churrascarias acho que não, mas enfim, é esse o conceito, né? E telefone, cara. E telefone. Boa. Meu, uma Vitibir com um japonês, pô, maravilhoso. Tem uma pergunta aqui do Marco que eu acho legal falar. Ele perguntou como prospectar nesse momento de confinamento. Aí falando do B2B, né? Business to business, entre cervejaria e os pontos de venda. Então, há muito tempo que já existe a prospecção à distância via e-mail e via WhatsApp. Tá? Nem sempre você precisa visitar o ponto de venda para fechar a venda. Inclusive, na época que eu trabalhei na distribuidora, que foi de 2016 até 2017, a gente fez uma pesquisa com os pontos de venda para ver como que eles gostariam de ser abordados para a gente criar uma inteligência no atendimento. Boa. Porque tinha gente que queria muito o atendimento presencial e não recebia, só ficava recebendo mensagem pelo WhatsApp. E tinha gente que recebia a visita presencial e não gostava. Você ficava incomodado. Putz, mais um vendedor aqui oferecendo produto, que não sei o quê, que preferia ser abordado só pelo WhatsApp, só por e-mail. Tem gente que preferia que ligasse. Sim. Né? Então, a partir dessa pesquisa, a gente criou um perfil de... 3 perfis, né, de clientes
o que queria ser visitado, o que queria ser abordado por mídias digitais e o que queria receber ligação. E a partir Pô, disso, que a gente legal. conseguiu ter um atendimento mais assertivo. Agora, a gente elimina, por enquanto, o atendimento presencial, mas a gente continua tendo as ferramentas de e-mail marketing. E-mail marketing é diferente de mandar e-mail, né? Qual a diferença? Quando você só manda um e-mail normal, você não tem noção se a pessoa leu ou não, se a pessoa abriu o seu link, né? Quando você utiliza uma ferramenta de e-mail marketing, você consegue ter todas as métricas ali de mensuração de resultados. Então, você sabe Sim. quais pessoas que abriram o e-mail, quantas vezes a pessoa clicou, que ela clicou. Então, aí você consegue ver o nível de interesse que a pessoa tem no teu produto. E aí, de repente, uma segunda etapa, que é a ligação, você vai fazer só para aqueles que já estão engajados com o seu produto. Você Então, não otimiza vai... muito o teu tempo. Exatamente. Essa é a regra que a gente chama de 80-20. Né? 20% dos seus esforços trazem 80% do resultado. E muita gente faz o contrário, fica focando em 80% de esforço para ter 20% de resultado. Você quer ver uma situação prática aqui minha, né, atual? Eu estou em Santos, né, e eu estou a 80 quilômetros de São Paulo, né, então o Santos-São Paulo para mim vou até São Paulo já venho, né. Os PDVs daqui, por exemplo, que sabem que a gente é daqui, é muito complicado a gente só lidar pelo WhatsApp. Obviamente, tem aqueles que preferem, né? Mas, na sua maioria, né, a galera gosta de visita. Você vai lá, leva uma cerveja, toma com o cara, bate papo, enfim, e manda a tabela pro cara, no dia seguinte ele fecha um pedido. Muitas vezes eu nem saio com o pedido na mão. Né? É o relacionamento que o cara gosta de ouvir, entender o que a Infected está lançando, o que vai lançar, você conta um spoiler pro cara. Isso tudo faz parte hoje da venda consultiva de cerveja, né? E pela proximidade, né, os PDVs esperam, uma maioria espera que eu sempre visite, está tendo, que é complicado até para a gente que é uma cervejaria pequena, tá sempre visitando, que aí você envolve custo, né? Deslocamento, que aí eu tenho o custo também de ir lá visitar e de entregar posteriormente. Às vezes é lindo quando o cara já me pede o pedido, eu já consigo ir com o barril e entregar e já visita, já otimizo, né, a visita de modo geral. E no interestadual, exatamente como você falou. Conversar com esse cara tem muitos deles que eu faço conferência, né, com vídeo, muitos deles é só que eu não conheço pessoalmente há anos, aí desde que a gente começou a Infected já compra, né, e eu não conheço pessoalmente há mais de praticamente 3 anos. Cada cliente tem a sua especificação, e é importantíssimo tabular isso. É muito achismo no nosso meio ainda, infelizmente, nesse segmento de vendas. Assim, o pessoal tem uma percepção do mercado, não uma constatação, que é importantíssimo esse trabalho que você fez lá na distribuidora. Cara, tá aqui, ó, olha os números do mailing, fala com esses caras aqui, liga, né? E o resultado, a conversão, sem dúvida, é muito maior do que você colocar um telemarketing, um cara ligando e o cara não quer atender, não quer falar. Muito, muito bacana isso. Tem um comentário aqui da Apaixonada por Lúpulo, falou que acha que essa parte local é assim mesmo, os PDVs preferem a visita. Aqui em João Pessoa, assim, eles querem visita. Então, eu acredito que não é por localização. Como eu fiz essa pesquisa, né? Na época, eram pontos de venda todos aqui do Rio de Janeiro, todos locais, mas alguns simplesmente não gostavam de visita. Inclusive, eu sei que tem gente assistindo aí que eu já vi, que é dono de bar, e que não gosta de visita. Eu ia lá e falava assim, puta que pariu, já tem um vendedor aqui me oferecendo cerveja nova e tal. Desculpa pelo palavrão. Então, realmente entender o perfil de cada ponto de venda e de cada empresário, porque tem gente que prefere a comunicação 100% digital. E isso que você falou da venda consultiva, isso sempre foi muito importante, você se preocupar em entender o que o seu cliente tem de portfólio, oferecer algo que seja de acordo com o portfólio dele, com o que realmente pode ter giro. Você pode dar dicas de harmonização com os pratos da casa. Aí você já começa a entrar em trade marketing, né? Tem os materiais promocionais que você pode e deve oferecer, como bolacha de show. Exatamente. Pode ser uma caldeirinha, uma marca, uma placa para botar na parede.
rede, ou luminoso, se tiver melhor ainda. O luminoso é muito caro. Muito caro, muito caro. Muito caro. Eu sempre utilizei a técnica do 80-20 para o luminoso também, ou seja, os 20% dos pontos de venda que mais geram resultados e visibilidade também da marca, porque nem sempre o resultado é dinheiro, às vezes é branding também. Às vezes é um ponto de venda que é um conceito, né, que vai trazer renome para sua marca. Então, nesses pontos de venda, vale a pena investir num luminoso, em copo, de repente bandeira. Não tenha dúvida. O que acontece, só um parênteses rapidinho, na prática, Érica, tem uma ciumeira danada isso, sabia? Um bar X posta a foto com o teu copo, na hora o bar Y, e aí, mano, manda esse copo aí pra mim. Pô, cara, vamos atingir aqui uma meta melhor de venda, obviamente a gente argumenta, né? Mas dá uma ciumeira, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado com o material promocional, porque assim, tem coisa que se você fizer, todo mundo vai chorar querendo, então é melhor nem fazer. Tipo, ombrelone. Tipo aquele guarda-sol, né? Que você coloca na frente do bar e tal. Tinha muita gente que fazia e ficava arrependido, porque você só tem dinheiro para fazer, às vezes, 8, e aí daqui a pouco os outros 100 bares que você atende estão querendo o ombrelone ser uma... Mas o copo, que é uma coisa mais baratinha, tá? Você já pode, de alguma forma, olha, fulano ganhou uma caixinha de copo porque eles compraram 5 caixas de minha cerveja. Se você aumentar um pouquinho, a sua compra consigo. Exatamente. Só que agora a gente falando do momento que a gente está vivendo, que a gente não tem mais essa possibilidade de merchandising, que é o material no ponto de venda, é isso que você falou, fazer para esses que preferiam a visita, porque gostam de conversar, que é um aprendizado e tal, a gente pode manter essa relação agora, de repente, marcando um call, né? Marcando uma reunião pelo Skype, pelo Zoom, um Hangout, enfim. Então, assim, eu acho que utilizar e-mail marketing. Aí tem uma ferramenta de e-mail marketing que eu utilizo, que é gratuita, chamada MailChimp, que ela só fica... Vou anotar até. É mail, de e-mail, e Chimp, CHIMP. Se passar de 5.000 contatos, passa a ser paga a ferramenta. Ela é uma ferramenta freemium, né? Mistura de free com premium. Mas quem tem 5.000 contatos para prospectar no mercado de cerveja artesanal, né? É difícil. Então, acho que dá para utilizar bastante gratuito. Não sei, é um chutômetro. Não sei se a gente tem 5.000 bares, por exemplo, no Brasil, especializados em cerveja artesanal. Não sei. Ah, tem, com certeza. Só no Será estado do Rio 5 de Janeiro, mil? Não, especializados que eu digo. Que não tem mainstream, que é exclusivamente, né, artesanal. Né, não sei. Sim. Aí, nesse momento, eu acho legal não só focar em bares de cerveja artesanal, mas é aquilo que eu falei no início. Abrir. Também em negócios gastronômicos, né? Qualquer negócio que entregue comida e bebida. Pode até fazer parceria com alguém que esteja entregando drinks engarrafados, né? Kombucha, cold brew, café artesanal. Eu acho que esses podem e devem coexistir. Eu acho que um ajuda o outro. Mais do que nunca a gente Olha que bacana. Apoio colaborativo. Olha que bacana. Hoje, você falando isso, você tocou, a gente nem combinou. Não sei se você conhece o Strapa, né? Que também é da Cervejaria Armada. Ele trabalha com kombucha. Sim. Fechei com ele hoje uma parceria para a gente trazer kombucha. Ele está embarcando hoje, chega quarta-feira em São Paulo para mim. Eu vou lá buscar e ele vai mandar também. Ele está com uma marca nova de cold brew, justamente nesse perfil, né? Dark, exatamente, justamente para daqui no meu portfólio, né? Por exemplo, de produtos aqui da distribuidora de Santos, que eu atendo na Baixada Santista, agregar, né, esse produto para atender nichos que hoje eu não atendo, né, só com a cerveja, né, e de repente lá na frente fazer um cross-selling, dependendo do PDV que eu consegui entrar, né, já estou visualizando isso. Então, super apropriada essa tua colocação, a gente nem combinou, né? Muito legal, e acho que vai dar certo esse trabalho. Eu não manjo nada de kombucha, eu sei das propriedades probióticas, bacana, enfim, mas eu não manjo nada, né? Eu vou aprender. Literalmente, eu tô até, cara, ansioso para chegar o produto para colocar o pé na rua com máscara, com todos os aparatos que a gente tem que ir, porque os mercados de orgânicos ou que tem essa demanda por esse produto estão abertos aqui na região. Então, eu vou visitar com um approach completamente diferente do que eu abordo a cerveja. Então, eu tô
ansioso para começar um produto novo e engrenar as vendas aí, né? Acho que na sequência, né? Diga, desculpa. Só falando rapidamente sobre essa importância de se unir a outros universos. Para quem já assistiu outras lives minhas, já ouviu isso, mas acho legal repetir aqui. Que quando a gente fala de abrir mercado, né, abrir o consumo de cerveja artesanal, muita gente olha somente para quem já consome cerveja popular, a cerveja mainstream. Só que esse consumidor de cerveja popular, ele é muito sensível a preço, né? Uma pessoa que está acostumada a pagar barato por uma latinha, dificilmente vai ter a vontade, né, ou de se dispor a pagar mais caro para tomar um artesanal. Quando você trabalha o consumidor da gastronomia, são pessoas que normalmente estão mais dispostas a pagar pela experiência gastronômica e que também já estão mais acostumadas a experimentar coisas diferentes. Então, mais Perfeito, exatamente. Então, a gente unir pela aproximação de paladar é uma estratégia fantástica. Então, quando a gente fala de cafés especiais, a gente tem cafés desde torra clara até torra escura, né, que podem se assemelhar desde cervejas como uma Dark Lager, uma Bock, uma Barley Wine, até uma Porter, uma Stout. Se você faz uma apresentação desse tipo de cerveja para o público do café, a chance desse público gostar é muito grande. E o público que já está acostumado a pagar 15, 20 reais por um pacotinho de café, pode pagar também esse valor por uma cerveja artesanal. Você pega o público que consome destilados, né? O público do whisky pode curtir uma Scotch Ale, o público de fermentados, né? De kombucha, ou de vinhos ácidos, né? Que já está acostumado com essa acidez, pode gostar de sour, de perfeitamente red ale. Então são cervejas que, aos nossos olhos, são extremas, porque a gente conheceu esses estilos depois de um bom tempo, né? A maioria das pessoas que hoje trabalham com cerveja artesanal passaram um processinho, né? De gostar de uma Weizen, depois de uma Pale Ale, depois de uma IPA, depois de uma Stout, para depois conhecer as mais complexas. Mas se hoje a gente já apresentasse as mais complexas pela aproximação do paladar, a chance de ser assertiva é muito grande. Como eu já vi conquistar vários consumidores dessa forma nos pontos de venda, eu acho que mesmo à distância, agora em casa, a gente consegue fazer isso. Exatamente. Eu até brinco, cara, que eu queria ter muito um case. Como você começou com cerveja artesanal? Eu queria romantizar. Que eu fui na Bélgica e tomei com um monge. Não, cara, foi tomando uma Weiss, estava em promoção no mercado, né? E por aí eu fui me interessando pelo mundo de cerveja ao longo do tempo. E é exatamente isso, Érica. A similaridade, né, dos mercados, ela é muito importante. Eu aqui no bar e também em eventos, quando a pessoa se depara ali, às vezes, com uma opção de, às vezes, 10 chopps no tap ou num evento, cara, o que eu tomo? Eu sempre pergunto, né? Isso até uma grande amiga minha, sommelier, a Thaís, me ensinou, literalmente falando, ela a fazer essa similaridade. O que você gosta de beber fora a cerveja? A pessoa, eu gosto de vinho. Aí você, né, com a sua bagagem, né, você já associa ali no seu tap o que, de repente, se aproxima, né, um pouquinho mais ali do vinho, com notas mais frutadas, de repente com uma acidez. Galera da caipirinha, né, cara, geralmente gosta de sour. Os caras gostam de caipirinha, muito difícil ele não gostar de sour, né, e por aí vai. E é o que eu falo também, essa parte de serviço é um trabalho de trazer uma experiência bacana e correta ao trabalho do sommelier, né, e muitos bares ainda não possuem, né, cara, um sommelier bacana, né, ali na casa, por incrível que pareça, para estar dando essa orientação. Você pega ali alguns entendedores, o cara é entusiasta da cerveja e ele tem uma preferida. E tu olha no tap de 10 bicos dele, 6 são IPAs, né? Tu fala, pô, cara, tu não tem aí uma, sei lá, cara, uma Barley, uma Red Ale, uma cerveja mais maltada. E o cara, não sai, né, no meu tap. Pô, não sai por quê, né? Aí eu começo a me perguntar. Então, essa outra ponta também, né, dos PDVs, que é a parte de serviço, dos sommeliers, da orientação do cliente, é extremamente importante para o nosso crescimento orgânico, né? Para o nosso o cara voltar lá e ter vontade de beber aquela cerveja e também experimentar uma outra. Se o cara erra, né, na primeira degustação ali, é bem mais difícil converter esse cara e convencê-lo de novo a entrar nesse mundo de cerveja artesanal. Isso é uma coisa que a gente pratica muito aqui na Beer Somos, né?
de orientar o cliente de acordo com o paladar dele. Não inventa, cara, não leva ele para o extremo para ver se ele gosta. Cara, vamos devagarinho para esse cara subir o degrau, né? Sim. E Esse ponto que você tocou de você educar o consumidor também é super importante quando a gente fala de venda B2B, a gente entender o que cada ponto de venda enxerga como valor e o que você pode oferecer. Então, por exemplo, um treinamento de brigada, né, é algo que sempre foi muito importante, mas que nem todo ponto de venda quer. Porque tem ponto de venda que nem tem uma brigada, que é brigada, é equipe. Né? Tem pontos de venda que às vezes são duas pessoas atendendo, os dois sócios, os dois são sommeliers de cerveja, e para eles não interessa receber um treinamento de um sommelier sobre estilo de cerveja. Só interessa condição de pagamento, né? O prazo, um preço mais justo, um material de merchandising, enfim. Já e essa reversão desse comprador, desse PDV, passa pelo vendedor. O vendedor, de uma forma, talvez nem é ele que dá o treinamento, mas, cara, ele tem que convencer esse dono de bar, esse comprador, que o treinamento de brigada, todo esse conhecimento precisa ser transmitido, né, para os atendentes. Ele é importantíssimo, não só os prazos de pagamentos, enfim, que a gente acaba debatendo bastante, né? Então, isso passa exclusivamente, essa reversão desse cenário é o vendedor que tem que fazer. E aí, a gente falando agora do que a gente está vivendo, eu acredito que essa questão do ensino à distância, que está aumentando cada vez mais, eu acho que assim, nas primeiras semanas do isolamento social, a gente teve um crescimento absurdo do curso online, né, da educação à distância. Porque teve um monte de gente disponibilizando curso gratuito, todo mundo começou a fazer, quer dizer, nem todo mundo, né, mas muita gente passou a fazer, e muita gente que tinha resistência à educação à distância passou a gostar e viu que não é um bicho de sete cabeças. Então, a gente utilizar isso ao nosso favor, de repente um treinamento de brigada que a gente iria fazer em 20 pontos de venda, porque é o que a gente conseguia atender fisicamente, de repente você já pega aí 100 pontos de venda fazendo pelo Zoom, marcando reuniões com dia, horário, e aproveitar esse momento de isolamento para qualificar as equipes dos bares para quando tiver retomada, tá todo mundo entendendo um pouco mais sobre cerveja artesanal. Nem que seja o básico sobre estilos, os insumos, o processo produtivo. Eu acho que isso já aumenta o nível de atendimento, porque o que a gente precisa entender é que em toda crise, pessoas ficam mais exigentes. Porque quem tem uma perda financeira vai escolher melhor o que quer consumir. Então, não quer dizer que ela vai voltar a beber cerveja mainstream pela questão de que o pão retrocede. Mas ela vai escolher muito bem onde que ela vai empregar o dinheiro dela. Né? Então, a gente precisa ter um nível de atendimento alto, um nível de qualidade da cerveja muito alto, um rótulo atrativo, um bom branding, um bom marketing digital, que hoje é a ferramenta mais importante que a gente tem, é o marketing digital. É claro que não desmerecendo todas as outras, né? Eu acho que o produto bom é default, você tem que ter atendimento bom também, mas você ter um bom trabalho de presença digital, de relacionamento com o cliente e de não depender só do orgânico, mas também ter mídias pagas, porque se antes você fazia uma ação paga em outros tipos de ferramenta, como exposição em eventos, investimento em promocionais, isso tem que ser agora para o digital. Sim, então, exatamente. Eu acho que o marketing digital tem que ser tanto para o B2C, né? Você trabalhar o consumidor final, para que ele tenha desejo de consumir a sua marca e gere a demanda nos pontos de venda, mas também trabalhar esse relacionamento com os pontos de venda para você conseguir vender mais através deles. Porque já aconteceu muito de alguns bares venderem mais as marcas que a gente vendia na distribuidora porque tinha algum incentivo. Sim. A gente fazia bonificação de cerveja se tivesse algum volume maior. A gente tinha alguns incentivos. É legal falar de uma marca aqui que nós dois vendemos, que é a Schornstein. A Schornstein tinha um incentivo que pegava de cada distribuidora, não sei se fazia aí também, mas lá aqui no Rio de Janeiro era assim. Pegava um incentivo com a equipe de vendas, onde o vendedor que vendesse mais a Schornstein ao longo do ano ganhava uma viagem para Pomerode na época da Oktoberfest com acompanhante para visitar a Schornstein, beber direto na fábrica e ir para a Oktoberfest. Vou cobrar isso deles. Não vai ter esse ano Oktober, né? Mas ou não sei se vai ter.
Acho que, assim, falar sobre isso nesse momento é complicado, mas pensar, adaptar essa ideia para coisas que a gente possa pensar sem questão de... que não seja temporal, né? Que não dependa de uma data para acontecer, mas pensar em benefícios que você possa oferecer para a equipe de vendas, eu acho que isso estimula bastante. Perfeito. E depender dos vendedores agora é crucial. Tem muita gente demitindo vendedores, porque não podia pagar salário fixo e tal. Mas eu acho que é uma questão de negociação, porque normalmente, aí entrando nas comissões, né, em salário que a gente queria falar, normalmente vendedor de cerveja artesanal recebe um fixo que é muito baixo, que é basicamente para cobrir os custos que ele tem de deslocamento, de cerveja que toma para criar relacionamento, né? E o que ele ganha de grosso mesmo é a comissão. De venda. Agora que está todo mundo em casa fazendo venda pelo WhatsApp, por e-mail marketing, eu acho que a gente tem que explorar assim, essa força de vendas e, de repente, negociar. Olha, eu não estou conseguindo te pagar o fixo agora, nesse período, mas vamos trabalhar em cima da comissão? Exatamente. E não demitir a equipe, né? Porque eu acho que nesse momento que a gente mais precisa da equipe de vendas e de marketing. Se a gente tirar isso, a gente não consegue sair do lugar, né? Exatamente, concordo em gênero, número e grau. E a importância também, né, desse posicionamento do marketing, né, e da imagem da cervejaria, do posicionamento e do trabalho em rede social para o vendedor de campo, ele, cara, é ouro, né? Você pega quando você vai apresentar, de repente, uma cervejaria nova para um bar novo, que você olha com um portfólio bacana, uma rede social bem montada, os rótulos bem apresentados. Claro, obviamente a cerveja de qualidade a gente nem discute, que não é objeto aqui, mas com todos os passos ali, né, bem montados, para o vendedor de campo é ouro. O cara consegue, já tem uma vitrine muito bem montada ali na parte digital, que é convertida em venda, né? E tudo isso que você comentou dos incentivos, a renegociação, coisa que eu sempre falo, vendedor, né, vive, né, o grosso do vendedor é comissão. Quem trabalha por fixo, não é, cara, tem que rever um pouquinho a sua estratégia, né, sempre por comissão, né. E já até, a gente está nos minutos finais, Érica, que acho que tem alguns outros pontos que a gente acabou não falando, enfim, mas fechando, né, todo esse nosso papo, eu queria abordar um pouquinho sobre as referências literárias ou até mesmo de empreendedores que você tem, né, que você segue, que você se inspira e que eu particularmente sempre olho aqui alguns deles, né, como o Flávio Augusto da Geração Valor, o Jordão, né, cara, que trabalha com vendas, ele é bem rock and roll, bem direto no ponto, que eu sempre olho que não tem nada a ver com cerveja, mas são empreendedores aí que eu sigo e me inspiro muitas vezes. Queria saber de ti, né, se você tem algumas... Tem gente falando aí, desculpa te interromper, mas tem gente falando pra gente renovar a live. Eu acho que a gente tinha que renovar, porque... Vamos, então? Tá bom. Funil de vendas e condições de pagamento. Exatamente. Então vamos embora, vamos renovar, não tem erro. Mas pegando o gancho, quem te inspira aí fora do mundo da cerveja, quem você acompanha e que você indica para a galera seguir, que dá uns toques legais? Bom, tem o Thiago Reis, que ele é especialista em vendas. Ele fala muito da importância da prospecção, de você conseguir vender mais através de mais canais de venda. Então, acho que vocês devem seguir ele no Instagram, que é Thiago, com um H, .reis.gm. Ele estava na live da Abracerva, né? Muito legal foi essa live sobre vendas e mercado. Demais, Então, eu conheci o Thiago através da live da Abracerva. Ele não é um profissional do meio cervejeiro, ele é agilista. Exato. Né? Ele fala muito bem sobre vendas. Eu acho que para o nosso mercado dá para aplicar tudo que ele fala. Então, eu acho que a gente tem que analisar essa questão do custo de aquisição de clientes, né? Então, eu acredito muito que quanto mais canais de venda você tiver, melhor, inclusive falando de canais digitais. Então, por exemplo, o e-commerce. Você pode sim ter um e-commerce próprio, onde você vai direcionar as pessoas que já conhecem a sua marca e que querem ir lá comprar muitas vezes com um preço melhor, né? Mas às vezes com um pedido mínimo um pouquinho mais alto. Mas você pode também e deve tentar vender através de e-commerce já existentes que já tem um fluxo de pessoas que compram lá com uma certa frequência.
por exemplo, o Clube do Malte, o The Beer Planet, o Bros Beer, são e-commerces importantes no mercado cervejeiro que muita gente às vezes compra porque recebe e-mail marketing ou porque estão com vontade de comprar a cerveja. Aquelas marcas já estão no top of mind, ou seja, no topo da mente. Exatamente. Você entra no site para procurar o que tem de cerveja. E às vezes descobre a sua marca porque está dentro de alguma categoria que ele estava procurando. Às vezes a pessoa está procurando cerveja de determinado estilo, ou dentro de uma faixa de preço, ou com determinada outra característica, encontra a sua cerveja e coloca no carrinho, mesmo sem conhecer a sua marca. Às vezes o que assombrava muito os e-commerces mais antigamente, quando a gente começou em 2017, não faz tanto tempo, mas ainda era logística, né, específica para cerveja. Hoje, né, a gente já tem algumas transportadoras a nível Brasil que já tem produtos específicos para essa nossa categoria de produto, né, entregam em 24 horas e por aí vai com um preço competitivo de e-commerce, né? Então, questão de logística também, coisa que assombrava muito as empresas anteriormente, hoje já tá bem desenvolvido. E aí a questão dos aplicativos de delivery, né? Também é a mesma coisa. Tem muita gente focando só no delivery próprio, que você pede pelo WhatsApp ou dentro de alguma ferramenta que você já utilizava no bar, como o Uber. E aí você não tem a taxa, né? Mas, por outro lado, você tem que se preocupar com logística. Às vezes, se você vai utilizar uma ferramenta como a Log, a logística sai um pouco cara. E aquela questão que eu falei, que as pessoas já têm o costume de pedir o delivery muito pelo iFood, pelo Uber Eats, porque já conhecem, isso traz uma divulgação que é absurda. Por exemplo, fora os cupons de desconto que essas empresas fornecem. Exatamente. Então, assim, outro dia mesmo, eu tava querendo comer um hambúrguer artesanal. Eu não tinha noção de onde que eu ia pedir, porque é uma coisa que não faz parte do meu dia a dia. E aí eu entrei no iFood para pesquisar o que tinha aqui perto e eu vi lá, Overhop Experience, que fica aqui pertinho da minha casa. Eu nem lembrava que eles tinham hambúrguer. Aí, obviamente, como eu conheço o Baruch, eu tenho contato dele, eu pedi direto para ele não ter que pagar a taxa do iFood. Mas aquilo serviu como divulgação. Sem dúvida. Tanto para quem não conhece ainda a marca ou para quem já conhece, mas não lembra, às vezes, do portfólio que você tem para oferecer, né? Então, acho super importante essa presença digital em o máximo possível de canais. Presença digital também de comunicação, para você se tornar relevante no mercado, para que os pontos de venda tenham desejo de te vender, para que o consumidor tenha desejo de conhecer os seus rótulos. E aí, para a gente fechar aqui, eu acho legal trazer o conceito do funil de vendas. Né? Porque muita gente pensa que a venda ela precisa ser efetivada num primeiro contato. Né? Fica frustrada se fizer um contato, seja com o consumidor final ou com o dono de bar, e não conseguir fechar a venda no primeiro papo. Gente, no primeiro contato, a gente está numa primeira etapa de uma coisa chamada funil de vendas, Exato. que é a assimilação da marca. A pessoa só está sabendo que você existe, está te conhecendo ali ainda. Mas você precisa construir um relacionamento, você precisa ganhar a relevância daquele público, você precisa convencer, né, trazer argumentos de venda, os seus benefícios, para num determinado momento, quando a pessoa estiver pronta para efetivar uma compra, ela pensar em você como uma das opções e quando ela for pesquisar, ela vê que você tem benefícios a oferecer e fechar a compra. E depois que fechar essa compra, você precisa manter um relacionamento com esse cliente, que é o pós-venda, que muita gente deixa de lado também. Né? Então, tanto pós-venda em relação ao pagamento, que também é importante, né? Porque falando aí um pouquinho de condições de compra e tal, pagamento, para o pessoal ter uma noção melhor de como funciona, normalmente as cervejarias vendem para os bares com boleto faturado, coloca um prazo, e aí vai depender muito da cervejaria, do volume de compra, do nível de relacionamento que você tem. Às vezes você fatura para 7 dias, para 14 dias ou para 21. O que eu tenho acompanhado é que durante o isolamento social, né, com as dificuldades, o pessoal está diminuindo as margens, né, está ficando mais barato e está aumentando esse prazo de pagamento para 28 dias.
Quase todo mundo está fazendo isso. Diminuindo o pedido mínimo também. Antes, quem só entregava 4 caixas, agora está entregando 2. Quem só tinha caixa de 12 garrafas ou 12 latas, né? Agora está fracionando caixa. Você pode comprar uma caixa com 2 rótulos diferentes. Tudo para você conseguir não perder a venda, né? Não perder gôndola. Eu brinco que é um jogo, né, de torneira, né, e o jogo de espaço em geladeira ou gôndola. Né, e só um pensamento que eu gosto muito que o Ícaro de Carvalho colocou na parte de web, até mesmo de desenvolvimento da marca, é você trocar segundos, né, por minutos e minutos por venda. O cara que você tá ali na timeline, patrocina um link, você vai participar de um evento, tanto uma enxurrada de informação tão grande que a gente tem no dia a dia, só do cara clicar ali no teu link, né, olhar o teu produto, né, e de alguma forma também engajar uma venda, né, é um desafio enorme nesses pequenos passos, né? Então, sem dúvida, existe muita técnica nisso e tem que ter sempre um bom profissional por trás. A nossa agência que faz, o cara é incrível, né? Ele manja muito, coisa que lá no nosso posicionamento inicial de marca ajudou muito a Infected. E isso na venda, no tete-a-tete com o bar, com o comprador, ele já via que todo o posicionamento e a roupagem, né, da Infected estava condizente, por exemplo, até com o preço. Né? E aí você negocia os termos, obviamente, que como você comentou, é o relacionamento de prazo, de preço, também prazo. Cada cliente tem uma realidade, uma negociação diferente, os volumes diferentes, né? Então, sem dúvida, hoje pratica. Eu estou preocupado um pouquinho na realidade atual, como tu mencionou, as margens estão caindo, os prazos aumentando e as vendas diminuindo. Né? Então, é uma equação extremamente complexa da gente resolver aqui num curto prazo. Claro, novamente, né, a gente está aguardando as cenas dos próximos capítulos dessa pandemia para acabar logo. Eu estou também, em algumas vendas, eu também estou disponibilizando o canal de vendas no cartão de crédito, no link do PagSeguro ou algum outro que tenha, que o próprio cliente tenha. Então, também é uma via, porque ele já ganha, dependendo do prazo que ele tem de fechamento da fatura dele, eu calculo muito bem isso, o cara tem até 40 dias para pagar e ainda por cima ganha milhas, olha que mágico. Então é uma forma também de todo mundo conseguir um meio termo, né? Ali a cervejaria garante o recebimento, se quiser antecipar, antecipa, mas já está ali no fluxo de recebíveis. O bar ou até mesmo o consumidor consegue ter uma vantagem também no cartão de crédito e a gente tem que sugerir isso de uma forma que seja bom para os dois lados, né? Uhum. Eu ia falar justamente do cartão de crédito. Normalmente, quando a gente abre um novo ponto de venda, você não dá logo de cara um crédito, né? Normalmente você cria primeiro um relacionamento, quando você vê que ele é bom pagador, você libera o crédito. Claro que para isso existem ferramentas, né? Você pode fazer uma análise de crédito, se a pessoa for alto, a chance dele pagar é muito grande, mas a gente está num momento bem atípico, né? Então, uma forma da gente conseguir dar prazo, a pessoa vai ter 30, 40 dias para pagar e você receber logo antecipado, é o cartão de crédito. E aí tem gente preocupada com taxa, né? Que vai ter que pagar aí entre 3,5% a 5%, 6% para o cartão de crédito, dependendo da negociação que você tiver. Mas, assim, ao meu ver, eu acho que é melhor você ter 95% de muito do que 100% de pouco. Né? Então, é melhor você ter mais clientes comprando porque você deu essa chance de pagar de uma outra forma do que você cobrar que a pessoa compre à vista no momento que não dá para pensar em uma primeira compra à vista. Segundo, que é a questão que você dá o prazo por boleto numa primeira compra é um pouco arriscado, porque a venda só termina quando você recebe o dinheiro. Né? Senão você só entregou o produto. Tem muita gente que foca em abrir ponto de venda, em entregar o produto. Mas e depois? Tem vendedor que não sabe nem fazer a cobrança. E às vezes não tem na cervejaria um setor de cobrança. Eu tenho dificuldade, é o nosso caso. Normalmente eu não recomendo que o vendedor que faça a cobrança. É legal você ter alguém para fazer isso. É o cara ruim, geralmente. É o que eu brinco, que um tem que ser o bom, o outro tem que ser o ruim, né? Quando não tem alguém, o que você pode fazer?
cria um e-mail, tipo cobrança@cervejariainfected.com.br ou financeiro, manda um e-mail sem dizer quem está assinado o setor financeiro. E aí depois você, como vendedor, fala assim, depois de 2 dias que você cobrou, o cara não pagou, você e-mail que o setor financeiro te mandou, tenta ser mais suave, assim. Aí o cara fala, cara, os caras são foda mesmo, né? Mó grande, cara. É bem por aí. Geralmente quem cobra, né? Na verdade, quem cuida, né? No nosso caso, especificamente, do setor financeiro é meu sócio, é o JP, né? E eu passo sempre para ele um briefing, né? Cara, esse cliente é isso e tal, né? Não que ele jamais, a gente não teve nenhum problema com nenhum cliente que deu algum estresse a mais. Pelo contrário, a gente é bem flexível como o mercado nosso merece, precisa ser. A gente sempre vai até o possível mesmo para estar viabilizando o negócio. Claro que tem PDVs que tem uma realidade, cara, como um cara, até engraçado, há vários cases ali, o cara separou, né, da esposa e falou, cara, tô com bloqueio judicial na minha conta, cara, tenho dinheiro, e era uma compra super grande que o cliente fez, a gente ficou meio pendurado ali por conta disso, mas ele falou, cara, já tô pedindo para liberar, não consigo passar, colocar gasolina no meu carro, no débito, cara, aqui, né? E, enfim, então tem várias situações que realmente o vendedor até faz um approach inicial, mas tem que ter sim uma outra pessoa cobrando para não ter talvez até o sentimento de perda. O vendedor, ele quer continuar aquilo, né? Mas às vezes está sim dá um índice de ruptura, porque o pagamento, essa parte de inadimplência é extremamente importante. Em 2019, isso foi muito case de conversas num grupo de WhatsApp das cervejarias, como gerenciar a inadimplência de uma forma saudável para os dois lados. Né? A gente não tem um número concreto, a gente já chegou, eu, Infected, já cheguei a 25% de inadimplência num mês X, sabe, sem nenhum motivo, não era final de mês, não era carnaval, não era nada, e a gente chegou, cara, peraí, alguma coisa está errada do nosso lado, né? Não tenho que olhar também para o meu processo interno. A gente conseguiu retomar, entendemos ali onde a gente poderia melhorar, né? E chegamos aí a níveis ali de 8 a 5% de inadimplência, que posso arriscar que é a média de mercado do nosso setor. Eu acho que a gente precisa. Sempre foi uma preocupação do mercado a inadimplência, eu acho que agora acaba sendo um pouquinho mais. Uma solução que eu vejo para isso, para esse momento agora de isolamento, é a gente tentar parcerias de venda por consignação, que é uma coisa que as pessoas sempre evitaram, mas que agora pode dar certo. Por quê? Você vai abrir pontos de vendas ou estreitar relacionamento com os pontos de venda que você já tem, numa tentativa onde os dois saem ganhando. Ou seja, o ponto de venda não vai precisar investir agora no momento incerto, e você está fazendo uma aposta. É melhor fazer isso do que perder produto. Com certeza. Se no fim das contas você botou lá 3 caixas para vender, você só vendeu 2, vai ter que voltar com uma, tudo bem, pelo menos você conseguiu vender alguma coisa. Né? Então, eu acho que consignar... E ganhar gôndola. E ganhar gôndola, né? Você ganha espaço naquele PDV. Você tem o risco do sucesso, né? É muito bacana. Muita cervejaria não acaba fazendo isso. Eu vou te confidenciar. É por falta de controle, né? Porque eu tenho que emitir uma remessa para o PDV, eu tenho que controlar isso, né? Semanalmente ou quinzenalmente, eu tenho que bater os números com o PDV. E muitas vezes isso demanda uma mão de obra extra, que muitas cervejarias não têm, mas eu concordo gênero, número e grau, que para esse momento que a gente está vivendo, a consignação, ela é sim uma forma de você converter clientes de uma forma mais simplista, sem muito manutenção de baixa margem ou aumentar prazo. Você fazer uma consignação, acho que é bom para os dois lados. Tem que controlar isso, né, também, obviamente, né? E também, além de pensar em consignação, a gente pode pensar, por exemplo, em eventos, em parceria. O que é evento, né? Não é evento que as pessoas vão para lá para se aglomerar, longe disso. Não pode. Falando em drive-thru, né? Uma nova modalidade aí que se criou foi o evento de Growler Day. Claro, já existia, né? Não é de hoje, inclusive a Bode Brown tem a propriedade... Pioneira nisso. Hã? Pioneira nisso, a Bode.
A Bode Brau foi pioneira nesse evento Growler Day, eles têm registro até do nome, Growler Day. Legal. Mas tem várias outras cervejarias aí que estão aplicando isso de tempos em tempos, fazendo um evento de Growler Day que seja drive-thru, para você comprar e levar, né, com preferência para carro, mas quem não tiver, vai a pé também, faz o takeaway. Uma forma de você estimular a venda por volume e por mais que faça isso, sei lá, uma vez por semana, no fim de semana, uma vez a cada 15 dias. Já vai Sim. dar um giro no estoque que vai compensar pelos outros dias que você vendeu menos. E isso serve muito para PDV, meu, os PDVs, muitos deles estão em ótimos locais, sabe? Centro da cidade ou algum lugar que permite até um volume maior de carros, né? E também, por que não, para cervejarias, né? Pô, a Leuven recentemente fez uma doação, eles doaram um chopp, e aí você trocava por 1 quilo de alimento, meu, eles tiveram apoio da prefeitura, fizeram toda uma logística para fazer esse drive-thru, e eles querem avançar com isso e também fazer na cervejaria esse modelo, né? E aí com compra de glória normal. Funciona muito. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo está modelando o mercado, coisa que a gente não conseguia implementar pelos vícios que a gente já tinha, né, pela talvez zona de conforto que a gente, entre aspas, né, porque nunca foi fácil, mas que os próprios PDVs e as cervejarias tinham num determinado momento, forçou, né, a gente a atualizar, né, todas as nossas estratégias de venda. E tudo isso que está ocorrendo, muitas coisas vão ficar. Investimento em mídia social, em e-commerce, em growler, nessa gestão toda aí para estar girando, né, um volume significativo de cerveja. Eu já vi bar ali, por exemplo, com um chopp que, sei lá, um chopp um pouquinho mais caro, vencia porque o tap dele era de chopps mais básicos, ele colocava um chopp extremo e acaba vencendo porque a discrepância de preço era muito grande. Você tem que pensar também nessa gestão das torneiras para estar girando um volume legal no growler também, dando desconto proporcional, E no entender público também, né? no Porque público. quando a gente fala de marketing digital, dá para segmentar demais o público. Você pode fazer um eventinho desse de Growler Day para o público mais abrangente, com uma promoção só com os estilos de cerveja de entrada. E você pode fazer um outro evento mais high-end, né? Mais para o beer Boa, geek, aquela pessoa mais boa, acostumada com cervejas extremas. Você faz duas segmentações diferentes na hora de comunicar isso. Tanto na escolha de parceiros, de influenciadores, na escolha de boa. mídia que você vai mandar release, na segmentação do público na hora de anunciar. Por isso que é super importante a gente entender também de marketing digital, né? Porque Exatamente. agora consegue fazer ações específicas para o público da gastronomia, para o público mais big geek, para o público de entrada e ter um giro maior sem precisar fazer uma única ação para gerar esse estoque aí que está muito diversificado, né? Que antes você atendia um público muito diferente no bar e que hoje, quando você comunica nas mídias sociais, você também precisa comunicar de forma diferente desses públicos. Boa, perfeito. Queria encerrar com colocar a bola para ti, né? Para você falar um pouquinho do marketing digital, como você está os seus cursos hoje, como é que o pessoal acessa? Você está trabalhando o EAD agora, né? Obviamente, mas pensando num futuro próximo, espero, né? Você também tem as aulas presenciais, faz um pouquinho do teu merchan aí, do marketing cervejeiro, para o pessoal acessar e também conhecer um pouquinho melhor das tuas ferramentas, dos teus cursos que você dá. Bom, o Marketing Cervejeiro foi lançado em 2016 e a gente já teve 20 turmas presenciais. Legal. De 13 turmas delas foram do curso Marketing de Cerveja, que é um curso mais longo, de 45 horas e bem abrangente, né? Chamado... que a gente fala tanto de posicionamento, de branding, de público cervejeiro, comportamento de consumo, de marketing digital, assessoria de imprensa, marketing de influência, rótulo, concurso cervejeiro, harmonização, inovação, design thinking. Então, tem bem completo para qualquer modelo de negócio cervejeiro, tanto para quem empreende no meio ou para quem quer prestar consultoria para o meio cervejeiro. E aí tem o curso de mixologia cervejeira, que ensina a fazer drinks com cerveja. Irado.
dois Gosto. universos que sempre coexistiram na minha vida, né? Com a coquetelaria e com a cerveja artesanal. E tem os workshops, que são cursos mais rápidos, mais curtinhos, para quem não pode ou não quer investir num curso completo. Então, de Legal. workshop, o de coquetelaria cervejeira, que é uma versão mais rápida desse de mixologia cervejeira, mais focado só em preparo mesmo dos coquetéis com cerveja. Legal. Tem o de gestão e tributação cervejeira, que a gente fala de gestão comercial, que é um pouquinho do que a gente falou aqui hoje, gestão financeira e os tributos que incidem na cadeia produtiva cervejeira. E tem Perfeito. o de Excelente. marketing, super importante, até para montar a precificação também, né? E tem o marketing digital para negócios cervejeiros, que é um dos assuntos que está dentro do curso de marketing, só que é justamente para quem quer focar só nesse conteúdo de marketing digital de forma mais rápida.